Vamos abrir o texto da Bíblia Sagrada no livro do profeta Miqueias. Livro do profeta Miqueias, chamado aí de um dos profetas menores, né? Nós temos 12 profetas menores no cânon sagrado, e Miqueias é um deles. Mas é profeta menor não é porque eles são menores diante de Deus. Profeta menor só porque eles escreveram pouco, porque o texto deles é mais curto do que, por exemplo, textos como Isaías, Jeremias, Ezequiel. Então, por isso que a gente chama de profetas menores, né? Todos acharam? Miqueias, capítulo de número 1. Eu queria ler somente 2 versos. Verso 1 e 2. A mensagem do Eterno, como veio a Miqueias de Moresete. Ela veio durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Estava relacionada ao que estava acontecendo em Samaria e em Jerusalém. Ouça, meu povo, todos vocês, ouça, ó terra, e todos os que vivem nela, o Senhor, o Eterno, vai testemunhar contra vocês, o Senhor de seu santo templo. A minha versão é um pouquinho diferente da de vocês, mas tenho certeza que bateu aí as informações que eu conferi antes de trazer, né? Bem, o profeta Miqueias, como todos os outros profetas, articulam palavras. Para um profeta não existe meras palavras, não existem palavras apenas, palavras pequenas, palavras, como já dizia uma canção. Profetas são artistas das palavras. Profetas reconstroem mundos, transformam vidas, mudam situações, realidades, civilizações através das suas palavras. Afinal de contas, a palavra para nós tem um peso muito importante, porque a Bíblia diz que Deus criou o mundo dizendo, Deus criou o mundo através da palavra. Profetas são pessoas que articulam palavras. Miqueias foi um grande homem de Deus. O meu desafio hoje aqui é trazer a imagem desse profeta, trazer a vida desse profeta, características desse profeta que possam ser aplicadas na minha e na sua família, na minha e na sua casa. Eu estou convencido de que Deus havia separado a nação de Israel para que a nação de Israel tivesse uma voz profética no mundo onde ela vivia, para que o povo de Deus fosse a voz de Deus no meio daquelas comunidades e pudessem ser agregados novas pessoas, pudesse ser agregado novas nações para servir ao Senhor. A nossa família certamente está sendo colocada na nossa geração, no nosso tempo, com um grande desafio. O desafio de sermos profetas de Deus para essa nação, para essa cidade, para as nossas vizinhanças, no nosso serviço. Somos desafiados e chamados a sermos profetas de Deus na nossa geração. Por isso, hoje eu queria pregar em cima do tema famílias proféticas. Eu queria pegar algumas das características de Miqueias e aplicar às nossas famílias, às nossas casas. Bem, antes de qualquer coisa, nós precisamos de entender quem era Miqueias, onde ele vivia. Miqueias vivia numa pequena vila de Judá. Isso já significa alguma coisa para nós. Miqueias não fazia parte ou não morava na grande São Paulo. Miqueias não morava em Ribeirão Preto, na nossa Califórnia brasileira, nem tampouco na nossa Little London, aqui em Londrina.
Miqueias não vivia numa grande cidade, ele não morava em Jerusalém. Miqueias morava numa pequena cidade. Era um homem do campo, era uma cidade rural, era uma cidade simples, uma cidade pequena, que no texto aqui nós acabamos de ler, que é chamada de Moresete, mais especificamente uma região próxima à divisa com os filisteus daquele mundo antigo. Então Miqueias não está na grande capital. Isaías está profetizando na grande capital, é contemporâneo de Miqueias. Os dois viveram no mesmo momento. Ele está profetizando em Jerusalém. Miqueias está em Moresete, numa pequena cidade. Talvez, por isso, eu tenha me identificado tanto com esse profeta nesses últimos dias, porque nós também fazemos parte de uma pequena cidade. Nós não estamos em São Paulo, não estamos em Ribeirão Preto, ou em Londrina, ou em Fortaleza, nós estamos em Quatá, uma pequena cidade, de pessoas simples, de pessoas muitas vezes do campo, de pessoas que, se nós formos comparar com a riqueza que tem nas grandes cidades, nós, tanto Quatá quanto Tupã, cidade onde eu nasci, nós somos considerados pobres, né? A família Marinho não mora aqui em Quatá ou em Tupã, a família Santos não mora em Tupã ou em Quatá. Nós estamos aqui. Esse é o contexto. Agora, ou essa é a realidade da vida onde ele nasceu. Agora vamos para o contexto. Por que é que Miqueias está escrevendo o livro? E eu estou preparando a cama para que as aplicações fiquem claras para a vida de vocês. Por isso que eu estou dando todo esse contexto para a gente entender o que Deus quer falar conosco hoje. Para quem que ele está escrevendo? Miqueias está abrindo flanco com ao menos 3 grupos de pessoas aqui. O primeiro grupo de pessoas que Miqueias está abrindo flanco aberto, tem um flanco aberto, são com os exploradores. Existiam pessoas demasiadamente ricas que só pensavam no seu umbigo, não agiam e não serviam ao próximo, não tinham a mentalidade de um projeto de justiça social, não tinham a mentalidade de transformação de vida, não tinha a mentalidade de uma transformação de pessoas, de famílias. Longe de mim criticar a riqueza, pessoas que têm dinheiro, pessoas que são prósperas, mas nós sabemos que tudo na nossa vida só serve se for para servir ao Senhor. A nossa riqueza, o nosso carro, o nosso dinheiro, a nossa casa, as nossas roupas, tudo só faz sentido se for para a glória de Deus. Há tempos atrás o pastor Uman pregou aqui que o sentido da nossa vida é glorificar o Senhor. É o princípio da nossa existência. Então Miqueias está abrindo um flanco contra esse grupo de pessoas, exploradores, que no decorrer do texto, ele vai dizer que essas pessoas julgavam as outras por aquilo que elas tinham a oferecer. Esse é o princípio da exploração, quando você julga outra pessoa por aquilo que ela pode te dar. Então você só quer ficar perto de quem tem, você só quer viver com quem tem mais, enfim. Há um segundo grupo de pessoas. O segundo grupo de pessoas que Miqueias está escrevendo são contra os pregadores ou contra as lideranças corrompidas, porque nesse momento em Israel existiam profetas contratados, profetas que diziam aquilo que as pessoas queriam ouvir, profetas da conveniência. Então não pregavam a verdade, pregavam aquilo que precisava ou que as pessoas gostariam de ouvir, e não aquilo que as pessoas precisavam de ouvir. O próprio Miqueias vai dizer: eles dizem, não preguem, não fale sobre isso, as pessoas não querem escutar isso. Em Jeremias, que é um livro que está fazendo sombra a essa minha mensagem, é interessante que o Jeremias ele dizem, paz, 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 quando não há paz. Olha só que interessante, essa moda de coach gospel não é novidade. Miqueias já estava lidando com essas pessoas que iam pregar só para afagar o ego das pessoas, só para fazer mensagem de estimular o egoísmo, o individualismo, passar a mão na cabeça, mas as pessoas não se consertavam. Ontem, os homens que estavam presentes, ouviu o pastor Uman dizer:
Eu prefiro ser um profeta, que a pessoa pode ficar magoada comigo, mas a vida dela vai ser transformada, do que ela ser a minha amiga, me achar muito legal, mas a vida dela não ser transformada. Então, aqui nesse contexto existiam profetas que preferiam a amizade do que a transformação da vida das pessoas. Mas há um terceiro grupo, que são os idólatras, o povo. Israel, ou a tribo de Judá, estava trazendo para dentro da sua realidade idolatria, ou seja, estavam aderindo a novos deuses, estavam tendo práticas e comportamentos completamente avessos e contra a palavra de Deus. E o profeta vem contra esses três grupos de pessoas. Dado esse contexto, então agora eu quero aplicar a mensagem do profeta Miqueias para a minha e para a sua vida. Porque eu entendo que famílias proféticas são famílias que vivem debaixo da autoridade de Deus, como Miqueias viveu. Miqueias tinha um propósito. Essa é a primeira aplicação. Uma família profética é uma família que entende que ela tem um propósito. Não é à toa que Deus colocou os seus filhos na sua mão, não é à toa que Deus te deu essa esposa, esse esposo, não é à toa que Deus entregou para você essa realidade que você vive. Famílias proféticas são famílias que não vivem como Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu e vamos ver o que vai dar. Famílias proféticas não são famílias relapsas, não são famílias que vivem desleixadamente. Famílias proféticas são famílias que se colocam na vida com um propósito. Há um propósito de Deus para a sua família, há algo que Deus quer realizar nessa cidade, nesse lugar, grandes coisas Deus quer fazer através da sua casa, através do seu casamento, através da criação dos seus filhos. Deus deseja realizar grandes coisas na nossa vida, através da nossa família. Nessa noite eu queria que você saísse daqui entendendo o que Deus está dizendo para você. Há um propósito para a sua casa, há um propósito para a sua família. Você não pode sair daqui com a cabeça baixa. Olha só, quando Deus criou Adão e Eva, em Gênesis 1, verso 26 ao verso 28, Ele diz: olha, multipliquem, olha, vocês vão submeter a terra, olhem, vocês vão governar, isso é, vocês não vão viver de qualquer jeito, existe um propósito para a família de vocês. Quando nós olhamos para Noé, eu conversava com o Rogério, semana passada ou retrasada, e eu falava para ele: olha, Rogério, eu relendo a história de Noé, reparei em um detalhe fascinante, porque quando entra na arca, pastor, a ordem que entra é Noé, os filhos e a mãe. Então a figura do pai, que é a figura de quem abre o caminho, de quem abre trilha na mata virgem, a figura de quem sai para o fronte e abre o caminho para entrar na arca. Depois vem os filhos, mas os filhos não vêm sozinhos. Tem uma mãe que dá todo o apoio afetivo, emocional atrás, dizendo: vai, o pai está abrindo o caminho, segue o caminho do seu pai. Mas quando sai da arca, sai Noé, a esposa e os filhos. Família unida por um propósito alcança vitória. Amém? Eles saem, e aí o Noé diz: agora nós fizemos uma boa história, nós construímos, realizamos o propósito que Deus tinha na nossa vida. Então vem aqui minha nega, vem aqui meu amorzinho, que agora a gente vai congratular, porque nós realmente realizamos um bom trabalho. Famílias com um propósito. Você precisa de entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. A segunda coisa que eu queria dizer é que uma família profética não vive somente para si. E é isso que Miqueias está apontando. Vocês têm riqueza, vocês das grandes capitais, vocês têm riqueza, mas vocês não servem ao próximo, vocês não dividem, vocês não pensam em transformar realidades.
nos versos posteriores, ele vai até dizer o seguinte, que vocês dormem e ficam pensando em números para acordar no outro dia e explorar ainda mais. Não pensam em transformar realidades, em educar. É interessante, eu ouvi um dia uma pessoa falando que estava dando uma palestra, né? Chegou um grande empresário nele, pastor, e falou assim, eu quero começar um projeto de espiritualidade na minha empresa. Eu tenho mais de 1000 funcionários, eu quero começar um projeto de espiritualidade. E aí o camarada respondeu para ele, você quer um projeto de espiritualidade ou religiosidade? Porque se for religiosidade, você ora antes de começar o serviço, canta um louvor, né? E aí você, beleza, está com um projeto, lê uma palavra ali. Mas se você quer um projeto de espiritualidade, você tem que pesquisar quantos filhos dos seus funcionários fazem faculdade? Quantos filhos dos seus funcionários estão precisando de uma ajuda médica? E ele não tem condições de pagar um plano de saúde. Se você quer um projeto de espiritualidade, as pessoas que entrarem nesse lugar têm que sair daqui transformadas, com as suas vidas realmente transformadas pelo poder de Deus que está na sua vida, e certamente Deus fará ainda mais na sua empresa. Eu achei maravilhoso, porque o profeta está dizendo aqui, vocês pensam em números, vocês quantificam pessoas, vocês tratam as pessoas como se elas fossem somente coisas que podem oferecer benefícios. Mas ele diz, não, o fim último da vida de vocês não pode ser somente a sua felicidade, porque uma família profética, ela não é egoísta, ela não pensa só nela mesma. Eu ouvi uma frase esses dias que eu achei uma frase diabólica. Eu conversando com um rapaz, e o rapaz olhou para mim e disse assim, entre a minha mãe chorar e a sua, é melhor a sua do que a minha. E eu olhei para isso, lendo o texto, eu falei assim, meu Deus, como nós estamos distantes daquilo que o Senhor tem para nós. Como nós estamos fora daquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas uma família profética, e aqui eu passo para o último tópico desse sermão, uma família profética tem uma mensagem universal a ser anunciada. Uma família profética não é relativa, uma família profética não negocia, uma família profética, ela lê a vida de uma forma holística, de uma forma integral, ela lê a vida por outros prismas, ela não lê a vida só economicamente, ela não lê a vida somente emocionalmente, ela não lê a vida somente religiosamente, ela lê um todo, ela lê integralmente. Miqueias articula isso no seu texto. Miqueias fala ao mundo, mas Miqueias também fala ao povo de Deus. Existe uma mensagem ao mundo, mas existe uma mensagem também ao povo de Deus. Isso é interessante, porque tem um livro do John Stott que diz, ouça o mundo, ouça o Espírito. Ouça o Espírito e ouça o mundo. Há uma mensagem para o mundo que nós devemos transmitir, mas há uma mensagem também ao povo de Deus. A mensagem ao mundo é uma mensagem de denúncia. A mensagem ao mundo é uma mensagem de denúncia de pecado, mas a mensagem ao povo de Deus é uma mensagem de esperança. E o livro do profeta Miqueias, depois de ler ele essa semana umas 6, 7 vezes, eu concluí que a mensagem de uma família profética é uma mensagem de justiça e de esperança. Basicamente, eu trouxe 3 tópicos para vocês. Uma família profética é uma família que vive com propósito. Ela não se rende às conveniências, ela não se entrega às circunstâncias, ela quer agradar a Deus acima de tudo. É a palavra de Deus, ame a Deus acima de todas as coisas. O segundo tópico eu disse que uma família profética é uma família que não vive para si mesmo, ela vive para abençoar o próximo, ela pensa em transformar a vida de outras pessoas. O fim último da sua vida não é a sua própria felicidade, ela não é egoísta, ela se preocupa com as viúvas, com os órfãos e com os pobres. É o segundo grande mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. E a terceira e o último tópico é,
nós precisamos, como uma família profética, ter uma mensagem a anunciar ao mundo, uma mensagem integral, uma mensagem ao mundo e ao povo de Deus, uma mensagem de justiça e uma mensagem de esperança. O terceiro tópico é: pregue a palavra do Senhor. Que o Senhor possa transformar a nossa vida, que o Senhor possa transformar a nossa casa, que o Senhor possa transformar a nossa família, e que você saia daqui hoje sabendo que o grande desejo de Deus para a sua vida é que você o ame acima de todas as coisas, ame ao próximo como você ama a ti mesmo, e viva a palavra. Esse é o fundamento da nossa vida, esse é o fundamento da nossa existência, é por isso que nós vivemos. Essa mensagem, meu irmão, ela não terminou aqui. Eu falei uma série de coisas aqui que ainda vão ser melhor elaboradas no nosso canal do YouTube. Eu conversei com o pastor Uma e disse: pastor Uma, eu gostaria de dar um estudo sobre o livro de Miqueias, fazendo uma leitura comentada versículo por versículo. Então nós estaremos postando no YouTube, versículo por versículo, sendo lido e sendo comentado. Já gravei hoje a tarde inteira, gravei umas 4 horas de vídeo, e dividi em vídeos de 10, 15 minutos, porque eu sei que os irmãos trabalham, então tem que ser vídeo dinâmico e rápido. Mas eu gostaria que os irmãos acompanhassem essa série de vídeos no YouTube, assistissem antes de dormir, a hora que acordassem, porque nós vamos dar continuidade nessa mensagem. Eu dei um panorama geral do texto, mas a gente vai mergulhar mais profundo. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé, nós vamos orar ao Senhor.